Todo cristão é um mensageiro do Evangelho, ou pelo menos é um mensageiro do Evangelho em potencial. Inexoravelmente devemos repassar a mensagem evangélica na íntegra e intacta. Mas, ao meditar em um escrito paulino, percebi algo mais do que simplesmente distribuí-la. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tanto na NVI-BR quanto na ARA e em outras traduções, a combinação grega en emoi foi traduzida literalmente como em mim. No entanto, em outras versões, foi traduzida da seguinte forma: deu-me a conhecer o seu Filho e se dignou revelar-me o seu Filho. Revelar para mim o seu Filho. Revelar seu Filho a mim. E quando ele decidiu me mostrar seu Filho. Basicamente, as versões apresentadas aqui traduziram a combinação do texto em grego en emoi como a mim. Elas se resumem a essa tradução. Note, uma tradução literal e apropriada seria como em mim e não como a mim. Entretanto, há alguma diferença entre as traduções em mim e a mim? Bastante, eu diria. Por um lado, sabemos que Paulo viu Jesus. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Depois desapareceu a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Por outro lado, na Epístola aos Gálatas, Paulo enfatiza o seguinte: quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Os pronomes em grego são colocados para poder trazer ênfase. E o que é ainda mais destacado é que o pronome emoi encontra-se em sua apresentação destacada. Isto é, temos dois tipos de ênfases aqui. É o uso do pronome em si e a forma destacada dele. Assim temos a ênfase da ênfase. Então, para onde o apóstolo dos gentios deseja nos levar? Como mencionei, Paulo viu, sim, a Jesus na sua forma ressurreta. Por outro lado, na carta aos Gálatas 1,16, ele nos diz que, ao apresentar o Evangelho, ele não só o apresenta de maneira verbalizada, senão que também o Filho é visto por meio dele. Enquanto que a mim indica a ideia de que, de um jeito particular, o Filho foi visto por Paulo, a combinação em mim indica o conceito de que o Filho é visto pelos outros através ou por meio do apóstolo dos gentios. Definitivamente, esses são dois sentidos totalmente diferentes. Duas coisas preciso deixar claro. Gálatas 1,16 não nega Paulo ter visto Jesus, assim como Gálatas 1,16 não possui um linguajar místico. O que podemos aprender aqui é que Paulo não simplesmente repassava uma série de informações como se fosse um robô. As pessoas viam em Paulo a Jesus, claro, dentro de um sentido figurativo. Assim, Paulo não era meramente uma fonte de informação, senão também uma de imitação. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Pergunto, qual o sentido de pregar sobre Jesus sem antes vivermos como Jesus? Não seria isso um tanto hipócrita? Paulo vivia o Jesus que estava nele, para depois pregar sobre o Evangelho desse Jesus. Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a lição e a aplicação como resultado desta meditação. Que Deus continue nos abençoando.